Olá, meu nome é Ana Luísa Ferreira Cardeal e hoje eu estou aqui para apresentar o meu trabalho sobre biogás, um dimensionamento para o quilombo Ivaporanduva. E esse trabalho ele é uma devolutiva da pesquisa de campo que a gente fez aí no quilombo mesmo, por volta de agosto do ano passado. E aqui são eu e a minha professora mentora e os meus amigos, aí no quilombo fazendo a pesquisa. E a pesquisa ela consiste em alguns tópicos, que são os tópicos são o que são energias renováveis, quais são os tipos de energias renováveis que existem, as vantagens e desvantagens das energias renováveis, o que é o biogás, as vantagens e desvantagens do biogás, o que é um biodigestor, como funciona um biodigestor, como fazer a manutenção do biodigestor, o que é um biofertilizante, as vantagens e desvantagens, as vantagens da energia biogás para o quilombo e o dimensionamento em si. Então, começando, o que são energias renováveis? Energias renováveis são as energias provenientes de fontes naturais, que são naturalmente reabastecidas, ou seja, que elas se renovam continuamente. Ou seja, energias provenientes do sol, do vento, da água, da biomassa e calor da terra, por exemplo. Elas são consideradas energias alternativas, ecológicas e sustentáveis, porque elas reduzem a emissão de poluentes e gases do efeito estufa. Então, a gente consegue dizer os principais tipos de energias renováveis, baseado nisso, que são a energia solar, que ela consiste na conversão da luz do sol em energia térmica ou elétrica, energia eólica, que é a geração de eletricidade a partir da força dos ventos, a hidrelétrica, que usa a força da água para movimentar turbinas e produz eletricidade, maremotriz, que aproveita as ondas e marés oceânicas para gerar energia, geotérmica, que usa o calor interno da Terra, que existe embaixo da crosta terrestre para gerar energia, e o biomassa, que utiliza a energia obtida da decomposição de resíduos orgânicos. Aí as vantagens e desvantagens das energias renováveis. As vantagens é que elas são fontes inesgotáveis, que elas causam um menor impacto ambiental, causam também uma descentralização da produção, ou seja, elas podem ser implantadas em qualquer lugar do mundo, causam também uma maior autonomia energética, dão mais independência na produção de energia, porque elas utilizam recursos naturais mais disponíveis. E as desvantagens é que elas têm um alto custo de investimento em instalação, elas dependem de condições climáticas e, em alguns casos, elas causam impactos ambientais locais. E, além de nem sempre, a quantidade de energia que se obtém delas é suficiente para que seja a única fonte a ser adotada para ser utilizada. Então, a gente entra no tópico que é o biogás. É um combustível renovável produzido pela digestão anaeróbica de resíduos orgânicos, que é utilizado para geração de eletricidade, para alimentar fogões, para iluminação e combustível veicular. As principais matérias-primas utilizadas na digestão anaeróbica são o esterco, resíduos agrícolas, restos de alimentos, palhas e dejetos humanos. A composição predominante do biogás é metano e uma mistura de gases, que entre eles tem o dióxido de carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o hidrogênio e o gás sulfídrico. Quais são as desvantagens e as vantagens do biogás? As vantagens são que ele causa uma baixa emissão de poluentes, dá um aproveitamento de resíduos orgânicos, uma redução de impactos ambientais e uma geração de renda e energia local. As desvantagens é que ele possui um custo elevado inicial, a produção de energia dele é variável
e ele precisa de a necessidade de controle do metano para evitar impactos ambientais. Agora a gente entra no tópico o que é um biodigestor. O biodigestor é o equipamento responsável pela digestão anaeróbica, que é a digestão sem oxigênio da matéria orgânica, decompondo a matéria por bactérias. Então, as bactérias que tem dentro do recipiente vão decompor os materiais que vão estar lá dentro. É indicado para locais sem saneamento básico, como áreas rurais e comunidades isoladas, e contribui para o tratamento de resíduos e geração de energia sustentável. E o biodigestor, ele produz 3 subprodutos, que é o biogás, o biofertilizante e o efluente tratado. O funcionamento do biodigestor funciona da seguinte maneira. O biodigestor, ele deve ser instalado enterrado e o esgoto da residência vai passar pela tubulação, escorrendo para dentro do biodigestor que vai ser instalado, sendo transferido para o fundo do equipamento. A partir daí, o resíduo vai passar por um processo de digestão anaeróbica, que é a digestão sem oxigênio pelas bactérias. E tem umas dicas que o biodigestor ele deve ser instalado enterrado, né? Então, é necessária a utilização de uma base de assentamento e compactação em camadas, que vai manter o equipamento enterrado. Mas se você optar para instalar o biodigestor numa garagem, por exemplo, no caso de tráfego de pessoas ou de veículos, é importante que faça uma laje de fechamento com 20 centímetros de distância do topo do biodigestor. E aí, o biodigestor, continuando, né, ele vai fazer a digestão anaeróbica sem o oxigênio, e aí depois disso, o resultado do processo da decomposição gera 3 tipos diferentes de compostos, que gera o lodo estabilizado, gera o biogás e o esgoto tratado. E após isso, cada composto resultante do processo de biodigestão, ele tem uma destinação diferente. O lodo, ele fica retido na parte inferior do equipamento e depois é conduzido através da tubulação de descarte para o leito de secagem. O biogás é liberado na área externa da casa por meio de tubulação e o esgoto tratado é descartado através da tubulação de saída. Como é feita a manutenção do biodigestor? É feita pela alimentação regular com resíduos orgânicos adequados, utilizando a proporção ideal de 75% de água para 25% de resíduo orgânico. Deve-se evitar materiais não biodegradáveis, como óleos de cozinha em excesso, plásticos e absorventes, porque eles podem causar entupimentos e prejudicar as bactérias. Deve ser feita a extração periódica do lodo estabilizado a cada 12 a 18 meses. Deve ser feito um monitoramento de odores e funcionamento do sistema. E em caso de obstrução ou após várias extrações, deve ser feita uma limpeza periódica interna, utilizando um jato de água para desobstruir o equipamento. Chegamos no tópico do que é o biofertilizante. O biofertilizante é um dos subprodutos do processo da biodigestão. Ele é rico em nutrientes, podendo substituir fertilizantes químicos, e ele melhora a produtividade agrícola e reduz custos para a comunidade. E as vantagens da energia biogás para o quilombo de Vaporunduva. Ele promove a autonomia energética e reduz a dependência de fontes externas, contribui para a sustentabilidade ambiental ao reaproveitar resíduos orgânicos, melhoram a qualidade de vida e a saúde ao reduzir o uso de lenha, estimulam o desenvolvimento econômico local com geração de empregos e uso do biofertilizante, e fortalecem a organização social e cultural respeitando o modo de vida das comunidades quilombolas. E chegamos no tópico essencial, que é o dimensionamento. Para o dimensionamento, a gente utiliza duas
duas equações básicas que estão presentes no estudo do Angonese, de 2006, e a primeira, ela calcula a estimativa de produção de biogás, onde a gente vai ter que o volume diário de biogás é igual à massa de substrato fresco, vezes o teor de sólidos totais do substrato, que a gente assumiu como uns 0,12, vezes a fração de sólidos voláteis do sólidos totais, que a gente assumiu como 0,80, e o rendimento específico de biogás, que é assumido como 0,35 metros cúbicos. Todos esses valores que são assumidos são baseados no estudo do Angonese. E, primeiramente, a gente deve calcular a massa de substrato fresco, porque a gente não tem um dado sólido, então a gente dimensiona ele também. Então, a gente pega a quantidade de população que tem no quilombo, baseado nos estudos do IBGE, que é 269, e a gente pega a geração de matéria orgânica por pessoa por dia, que é uma média de 1,04 quilogramas por dia, que é de uma matéria do G1. Então, a gente pega esses dados e calcula a massa de substrato para as 269 pessoas. E então dá 279,76 quilogramas por dia de massa de substrato. Então, com essa massa de substrato e tendo já os outros valores que a gente pegou do estudo do Angonese, a gente consegue calcular a produção do biogás, que, multiplicando tudo, dá um valor de 9,39 metros cúbicos por dia. E para a outra equação que a gente utiliza é para calcular a estimativa de produção de energia elétrica. Então, pegar esse biogás que a gente conseguiu e transformar ele em energia elétrica. A gente utiliza essa fórmula, que é do estudo do Silva e Correia, de 2020, onde a gente tem que a energia elétrica gerada é igual ao volume diário de biogás, que a gente acabou de calcular, vezes o poder calorífico inferior do biogás, vezes a eficiência do sistema de conversão, que é entre 30% e 40%. Então, primeiramente, a gente calcula o poder calorífico do biogás, utilizando o teor de metano que tem no biogás, que a gente pegou os dados do estudo do Coldebella, de 2006. E então a gente faz o poder calorífico do metano puro, que é 9,9 kWh por metro cúbico, vezes 80%. Então a gente obtém 7,92 kWh por metro cúbico, que é o poder calorífico do biogás. Então, com o poder calorífico do biogás, a gente consegue calcular a produção energética, a produção de energia elétrica. Então, a gente pega o 9,39 que a gente já tinha calculado antes, vezes o 7,92 que a gente acabou de calcular, vezes o 0,4, que é o 40%, que é a eficiência do sistema de conversão. E então a gente obtém que a produção energética a produção de energia elétrica é de 29,75 kWh por dia. Com esse dado, a gente calcula o consumo total diário para ser utilizado o biogás substituinte do gás de cozinha, ou seja, para utilizar ele como cocção, que está escrito aqui. O consumo per capita de biogás por pessoa por dia é de 0,33 metros cúbicos de biogás por pessoa por dia, de acordo com os estudos do Salazar de 2014.
Então, fazendo o cálculo do consumo total diário para cocção, a gente obtém que 269 habitantes vezes 0,33 metros cúbicos por habitantes por dia, a gente obtém uma quantidade de 88,77 metros cúbicos por dia. Então, com isso, é possível calcular a autossuficiência para a produção total. Para a gente calcular se o quilombo é autossuficiente para utilizar o biogás como gás de cozinha, a gente faz a divisão da produção de biogás pela demanda para cocção. Então, a gente faz o 9,39 dividido por 88,77. Então, a gente obtém que somente 10,57% do quilombo é autossuficiente para a produção total. Então, a gente continua calculando. Então, a gente calcula a análise da viabilidade do sistema. A viabilidade do sistema a gente calcula fazendo o 9,39 dividido por 0,33, que é o consumo per capita de biogás por pessoa por dia. E a gente obtém que 29 pessoas, somente 29 pessoas, conseguiriam utilizar o biogás de forma integral como gás de cozinha. Ou seja, somente 10,78% da população do quilombo. Então, a gente, com esses dados, com esses cálculos, a gente percebe que o dimensionamento para uso do biogás como gás de cozinha só é viável para o uso direcionado da pousada, estimando que na pousada tem uma lotação de 30 pessoas, mais ou menos. Aqui são as referências do estudo. E muito obrigada.